Oi pessoal, hoje nós vamos estudar a respeito do reino das arqueobactérias e eubactérias, que é o antigo reino Monera. Vamos lá? Bom, o reino das arqueobactérias e do reino das eubactérias estão inclusos naquele antigo reino Monera. Bom, aqui nós temos uma foto, mostrando o formato do bacilo, que é uma bactéria em forma de bacilo, que são exemplos lactobacilos. Aqui nós temos a imagem de uma bactéria em forma de vibrião. E nós temos também o habitat, das arqueobactérias, que são as fontes termais. Bom, quanto às características, as arqueobactérias são heterótrofas anaeróbicas. O que significa dizer heterótrofas? São seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. E anaeróbicas? Elas não utilizam oxigênio para desenvolver suas características metabólicas. Elas vivem em ambientes muito quentes, então por isso que a gente fala que são organismos extremistas, porque elas vivem em locais que têm grande quantidade de sais, ácidos, e são organismos bastante resistentes a fontes termais, ao calor, à ausência de oxigênio, tal como nos pântanos. E também tem o grupo das eubactérias, que é o outro reino, que vai incluir tanto seres autotrófos, que são aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento, através da fotossíntese ou quimiossíntese, e também inclui os seres heterótrofos, que são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento. Aí, às vezes, eles utilizam o processo de fermentação e respiração para que isso ocorra. Eles podem ser do tipo anaeróbicas ou aeróbicas. Lembrando que todos esses seres são unicelulares e procariontes. Bom, as bactérias são organismos unicelulares, microscópicos, porque elas não têm também a presença de uma membrana nuclear, que é a carioteca. Então, todos são procariontes. Pertence ao antigo reino Monera, E aí vai incluir tanto as arqueobactérias, que geralmente a gente não tem muitas espécies atuais, mas tem grande parte delas ainda não sabe ao certo, a gente não sabe ao certo quais são as características mais presentes nesses seres, mas o que a gente já sabe é que elas vivem em locais de extrema ausência de oxigênio e temperatura elevada. Quanto às eubactérias, elas podem ser do tipo bactérias ou cianobactérias. As cianobactérias são organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Então, elas são fotossintéticas, elas conseguem produzir energia através da luz. Aqui nós temos um esqueminha que mostra o processo evolutivo tanto das eubactérias quanto das arqueobactérias e dos eucariontes. No caso aqui, o primeiro, que é as eubactérias, elas vão distanciarem um pouquinho das arqueobactérias, porque a constituição do RNA ribossômico dos dois grupos são diferentes. As arqueobactérias são mais geneticamente parecidas com os seres eucariontes do que com as eubactérias. Metabolismo. O que seria o metabolismo? Seria aquelas características, Características de produção de atividades presentes no interior de cada ser. No caso das eubactérias, a gente pode observar que ocupam maior quantidade de espécies conhecidas, diferente das arqueobactérias. E aqui inclui representantes procariotos que têm grande importância na medicina, porque as eubactérias, por serem representadas pelas bactérias, elas são utilizadas como organismos fermentadores, e além disso também pode ser obtido toxinas, capazes de reagir contra algumas pragas agrícolas. Com as arqueobactérias até então, não se sabe nenhuma importância a respeito na medicina desse grupo. As eubactérias vão habitar solos, superfície da água, tecidos vivos
elas também promovem o processo de decomposição, em que os seres, né, ao morrerem, vão ser o quê? Degradada aquela matéria orgânica, dando origem à matéria inorgânica. E já as arqueobactérias, por elas viverem em ambientes extremos, como ambientes ricos em sais, altas temperaturas, ambientes ácidos e sem ausência, né, de compostos orgânicos e pouco oxigênio, tal como nos pântanos e no tubo digestivo, elas conseguem produzir o metano, que é o gás também conhecido como gás do pântano. As eubactérias, algumas são fotossintéticas, né? Algumas também realizam o processo de quimiossíntese, que é a produção de compostos orgânicos através de compostos inorgânicos. Não existe, né, até o que saiba agora, a respeito de arqueobactérias que consigam produzir o seu próprio alimento através da luz. Bom, aqui, né, novamente é passado mais algumas características dos dois grandes grupos, que vai ressaltar novamente a questão da temperatura, a questão da presença de sais, né? Presença de outros compostos orgânicos capazes de produzir o alimento necessário para elas. Aqui nós temos a estrutura morfológica das bactérias. Analisando essa estrutura morfológica, a gente percebe a presença nessa parte externa, essa camada externa, que são as fímbrias, que parecem pelos, que tem a função, na verdade, de promover uma ligação com outras bactérias para que repassam, né, o material genético de uma para outra. Isso aqui acontece muito no processo de reprodução. E além, é claro, das fímbrias, nós temos o que? Uma estrutura, né, que vai estar abrigando essas fímbrias, que é a cápsula. Essa cápsula geralmente é uma cápsula gelatinosa. Ela não é resistente, ela é mais o que? Ela é mais em forma de gel. E posteriormente àquela cápsula existe a parede celular. As bactérias, elas têm como composição principal da parede celular o peptidoglicano. E esse peptidoglicano é presente na maioria das bactérias. Só vai estar ausente em alguns grupos de bactérias especiais, tais como os micoplasmas. Além da parede celular, tem também aquele envoltório que envolve todas as células existentes, né, dos organismos, que é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai apresentar algumas estruturas que são as enzimas, que têm a função de promover o processo de trocas, né, trocas gasosas entre o meio externo e o meio interno. Além, é claro, dessa continuidade da membrana plasmática, tem presença de algumas invaginações que são dobras chamadas de mesossomo. Esse mesossomo vai aumentar a superfície de contato do meio externo com o meio interno e vai promover também uma ligação com o material genético. E esse material genético aqui, ele é circular, ele é o DNA circular. Além desse cromossomo aqui, tem também o que? O DNA em forma de pedaços, né, que são chamados de plasmídios. Esses DNAs menores em forma circular, que é o plasmídio, é o que contém alguns genes de resistência das bactérias. Não é todas as bactérias que apresentam o plasmídio, mas quando a bactéria apresenta esse DNAzinho aqui circular, significa que ela contém genes de resistência. E esses genes podem ser passados para outras bactérias. Bom, aqui nessa parte existe também o citoplasma, né? Que também é uma composição de todas as células. E esse citoplasma existem vários orgânulos, que são as estruturas, né, organóides, a gente pode citar como os ribossomos, capazes de promover a produção de proteínas. E, por fim, nós temos aqui uma estrutura, parece uma cauda, mas é um flagelo, que vai promover uma movimentação dessa bactéria, tornando ela mais ágil.
Tem as curiosidades. Quando a gente fala de bactérias, na verdade a gente está falando de organismos que já vivem há milhões e milhões de anos aqui na Terra. São organismos unicelulares e importantíssimos para o sucesso ecológico dentro da vida, no caso na vida da Terra. Aqui nós temos, no caso de algumas bactérias que conseguem colonizar até a nossa pele, o nosso próprio trato digestivo, e além disso, se a gente for analisar a quantidade de bactérias presentes no nosso corpo, a gente pode dizer que a metade, né, das células possui bactérias. E outra coisa, a quantidade de bactérias é bem maior do que o número de células presentes no corpo. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos de bactérias. As bactérias elas conseguem viver de forma isolada ou formar colônias. Quando elas estão em forma isolada, nós temos a forma de coco, bacilo, vibrião, espirilo e espiroqueta. Então, forma de coco é uma estrutura arredondada, forma de bacilo em forma de bastão e vibrião em forma de vírgula. Além do vibrião, tem o espirilo, que é em forma de espiral, e a espiroqueta, que é uma espiral um pouquinho mais alongada. Todas essas formas aqui, elas podem dar origem a colônias, só que é o mais comum os cocos e os bacilos formarem colônias. Aí nós temos o quê? As formas de diplococo, quando a gente tem a associação de dois cocos, estreptococo, quando a gente tem uma corrente de cocos, sarcina, quando a gente tem o quê? Uma forma, né? Uma forma de cachos de uvas, que é a associação de vários cocos. E tem um vibrião, que ele geralmente fica no mais isolado, ele geralmente não forma colônias. Tem os streptococos que podem formar colônias, né? Então a gente estava falando aqui, ó, que formam as correntes de cocos, os bacilos, espirilos e espiroquetos geralmente não formam colônias. Bom, aqui nós temos aqui um dos integrantes lá do reino das eubactérias, que é as cianobactérias, que antigamente é chamado de bactérias ou algas azuis, né? Mais certo é algas azuis. Porque elas vão se diferenciar das bactérias porque todas as cianobactérias fazem fotossíntese, ou seja, todas elas conseguem produzir seu próprio alimento. Aqui nós temos a estrutura morfológica de uma cianobactéria, em que o primeiro envoltório, ou seja, o envoltório externo, é um envoltório de mucilagem, ou seja, é uma estrutura um pouquinho gelatinosa, né, não é resistente, e posteriormente a gente tem outras camadas, né, tais como parede celular, membrana plasmática, citoplasma. Lembrando que a composição da parede celular, da membrana plasmática, citoplasma é bem semelhante ao das bactérias. Além disso, não tem outro tipo de organelas, a não ser a presença dos ribossomos igual lá nas bactérias. A membrana fotossintética ela é presente em todas as cianobactérias, que é essa estrutura aqui, ó, que vai promover o quê? A captação da luz e transformá-la em matéria orgânica no final, né? No caso a glicose. Qual que é a importância das bactérias? Por que a gente tem a finalidade, né, de estar estudando as bactérias? Porque elas são importantes em termos econômicos, né? Porque grande parte de grupos fazem fermentação, onde é obtido o leite através de outros derivados, como palhado, iogurte. Então, aspectos econômicos. Tem também na questão médica e tecnocientífica nas atividades agrícolas, em que é utilizado toxinas da própria bactéria para atacar larvas, né? Além do mais, também tem a manipulação genética através de alimentos transgênicos. Então, utiliza o próprio material genético da bactéria, que vai o quê? Transportar o gene de importância agrícola para outras linhagens.
Bom, em relação também à indústria, né, de cirurgias plásticas que buscam, na verdade, promover a extração de toxinas, tais como a toxina botulínica, que é uma toxina proveniente de uma bactéria, para promover o rejuvenescimento da pele, né? Ou seja, vai tratar essa pele através da resistência muscular. É uma resistência a mais no músculo, vai paralisar os músculos e antibióticos, que através de estruturas presentes da bactéria, tais como toxinas ou até parte mesmo do material genético dela, estrutura externa dela, é utilizado para desenvolver vacinas e antibióticos. Aí nós temos aí o exemplo da BCG, que é uma vacina que vai prevenir a tuberculose. Tem a DTP, que é a tríplice bacteriana, que vai agir contra a difteria, contra a coqueluche. Bom, agora nós temos o processo de reprodução das bactérias, porque as bactérias elas podem reproduzir de forma assexuada por bipartição ou cisparidade. Em combactéria, ela vai duplicar o seu material genético e em seguida vai ocorrer um estrangulamento da membrana plasmática e a divisão dessa bactéria em duas novas bactérias. Ou seja, essas duas novas bactérias vão carregar o mesmo material genético. Então, na reprodução assexuada, não há variabilidade genética, porque ocorreu a formação de clones de bactérias com o mesmo material genético. Bom, nós temos também, é claro, né, o processo de brotamento, porque uma bactéria ela pode dar origem a uma nova bactéria e aquela nova bactéria pode continuar ainda fazendo parte do corpo daquela bactéria progenitora. Então, vai formando aos poucos uma colônia. Bom, além da reprodução do tipo assexuada, existe a reprodução sexuada, que pode ser de 3 tipos. Conjugação, que é quando uma bactéria masculina, ou seja, uma bactéria que possui, né, aquelas fimbrias, passa o seu material genético em partes para outra bactéria, através da formação de uma ponte citoplasmática. Então, há a passagem do material genético de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, através de um elo de ligação que é chamado pile ou ponte citoplasmática, também chamado por alguns de pelo sexual. Tem também o processo de reprodução sexuada por transformação, em que alguns fragmentos de DNA ficam presentes lá no meio externo, são essas estruturas aqui, e aos poucos esses fragmentos de DNA vão sendo introduzidos para o interior dessa bactéria. Então ela passa o quê? Ela passa a adquirir um novo material genético que vai complementar ao seu, vai se ligar ao seu, dando origem a uma bactéria transformada, ou seja, modificada geneticamente. Temos o terceiro processo de reprodução sexuada, que é a transdução, que ocorre através do quê? De um vírus. Igual a gente estudou lá na parte dos vírus, que tinha um bacteriófago, que ele chegava, na célula, ele se aderia à célula, ele injetava o seu material genético, e esse material genético passava o quê? Passava a se ligar ao material genético da bactéria, e essa bactéria passava a produzir cópias, né, do material genético viral. E aí, no caso, o material genético do vírus, às vezes fica somente ligado ao material genético da bactéria. E esse material genético dessa bactéria pode ser repassado para outras bactérias, ocorrendo o quê? A transferência de DNA entre bactérias. Bom, nós podemos classificar as bactérias de acordo com o método Gram. O que seria esse método Gram? Se a parede celular das bactérias é formada de peptidoglicano,
Existem então as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. O que seria uma bactéria gram-positiva? Uma bactéria gram-positiva é aquela que consegue, né, absorver o corante violeta. Quando ela consegue absorver esse corante violeta, toda a bactéria vai ficar a cor violeta. Então ela consegue reter o corante. E já uma bactéria gram-negativa, ela não vai conseguir reter esse corante violeta. Por quê? Porque existe na parte externa uma camada bem semelhante à membrana plasmática, que vai impedir a passagem do corante até chegar lá na parede celular. E já a bactéria gram-positiva não, a parte externa dela é feita de peptidoglicano, então ocorre a absorção desse corante, diferente da gram-negativa. E outra coisa, geralmente as bactérias gram-positivas, elas são menos resistentes aos antibióticos, já as gram-negativas são mais resistentes. Bom, agora algumas doenças bacterianas. Nós sabemos que as bactérias têm importância também na questão das bacterioses, porque as doenças causadas por bactérias são chamadas bacterioses, que podem atacar tanto o sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretório. E a gente tem alguns exemplos, né, das principais bacterioses. Tem a tuberculose, meningite, gonorreia, cólera, leptospirose, o antraz, foi falado, né, a respeito dele, muito na mídia, que era uma arma biológica. O botulismo, peste bubônica, pneumonia, diplococcus. E aí tem também a coqueluche, difteria, tétano, febre tifoide, sífilis, hanseníase, gastrites e febre. Febre maculosa, né, disenteria. Então essas são as bacterioses. Bom, a respeito da forma de contágio, forma de transmissão, a prevenção, se tem vacina ou não, a gente vai trabalhar essa parte nas atividades, ok? Então, até a próxima!